Fala pessoal, beleza? Chegamos então aqui no Rio Innovation Week. Eu vou fazer um passeio pelo acesso ao evento para que vocês possam conhecer toda a estrutura. O evento está bem maior do que eu imaginava, porque o conjunto de startups que eu consegui ver aqui e outras instituições é algo bem interessante, no sentido realmente quantitativo, para dar para aproveitar essa semana toda. Então vale muito a pena estar por aqui. Tô passando direto nesse caso porque eu já fiz o credenciamento antes, tá bom? Então, por isso não precisei fazer a validação ali do meu passaporte. Como vocês podem ver aqui, eu já tenho essa pulseirinha no braço e ela me dá acesso a toda a estrutura do evento. Vou mostrar aqui pra vocês de forma mais clara. Então, eu consigo acessar todo o evento com isso aqui, tirando algumas palestras específicas. Vamos então fazendo esse passeio por aqui para ver todas as atrações que ele tem. Eu não conhecia essa parte aqui do Rio de Janeiro. Isso passou por uma revitalização recente. A estrutura portuária era bem menos acessível do que ela é hoje e agora já dá para utilizar para eventos como esse e ficou bem legal. Aquela parte externa a gente está vendo ali o VLT passando, inclusive, é uma área de fato externa ao evento. A gente pode até ter acesso por uma guarita específica, mas faz parte de uma ação externa. A gente pode pegar o VLT e praticamente parar dentro do evento. Essa parte aqui inicial já é a parte para credenciamento dos palestrantes. Alguns amigos até passaram ali para fazer esse credenciamento primeiro e ir para a parte de exposições. A gente tem aqui uma atração aparentemente bem sensorial. A pessoa está ali usando um óculos de realidade aumentada, ou virtual especificamente, para poder ter essa interação também com os dançarinos, enquanto possivelmente está ali numa imersão bem específica com imagens distintas. Acho que deve ser bem interessante. Essa entrada aqui ela ficou pequena, mas ele estava bem engarrafado aqui, mas está tranquilo, nada que prejudique a experiência como um todo. A quantidade de pessoas eu não imaginava também que pudesse ser tanto. Como vocês podem ver lá ao fundo, a gente tem uma quantidade relevante de pessoas nesse evento. Eu acho que as pessoas estavam meio que esperando essas iniciativas para voltar aos eventos presenciais. Algo que eu achei bem interessante também é essa iniciativa da SEDAI, onde eles estão distribuindo água mineral, acredito, tratada, acredito, sem dúvida na verdade, né? Para as pessoas enquanto estão no evento, uma iniciativa de publicidade bem interessante. Então aqui a gente já começa com algumas atrações e, por coincidência, eu parei aqui numa parte que me interessa bastante, que é a parte do Aqua Rio. Eu ainda não conheço o Aqua Rio, eu acredito que ele é muito pertinho aqui e, se puder, eu vou dar uma espiadinha nele lá, com certeza. Deixa eu ver aqui esses passarinhos, não sei exatamente como é a iniciativa para poder ter um deles ou comprar. Esse é o primeiro galpão de atrações. São alguns desses espalhados aqui pela estrutura, com várias temáticas. Especificamente, como a gente pode ver ali até pela Secretaria de Turismo, a gente está na parte mais voltada para esse segmento. Eu acho que uma das experiências bem interessantes que vale bem a pena é ver todas essas possibilidades de interação, o que as startups estão fazendo para poder publicizar seus produtos, quais linhas temáticas eles estão atuando. A gente vê muita empresa de tecnologia, de desenvolvimento de softwares para soluções. Isso é bem interessante no aspecto de que muitas coisas que eram pouco eficientes atualmente já se tornam um pouco mais, trabalham numa eficiência melhor porque o software dá esse apoio. E a gente acaba vendo várias iniciativas de software para apoio a determinadas demandas do mercado. Eu imagino, pelo menos uma visão em particular, que poderia no futuro ter um integrador dessas soluções. Afinal, até quando você ou é um usuário final ou uma empresa como usuário final no modelo B2B, por exemplo, você acaba tendo um portfólio de soluções que você precisa contratar muito grande. E alguns elementos são replicados desnecessariamente, como por exemplo base de usuário, base de clientes, informações da empresa. Então acho que uma ferramenta, uma solução integradora ao final disso tudo seria também bem interessante. Então a gente já está avançando aqui para outra área
desse espaço. Ali à direita a gente tem alguns food trucks e aqui uma área gamer. Talvez ali não Just Dance, mas algo parecido. Vou dar uma fugida aqui do som para não ter problemas com direitos autorais e a gente poder avançar nesse sentido. Alguns lounges assim, tem um premium lá na frente. Eu consigo te passar essas informações todas porque eu já dei um pulo aqui antes e vi mais ou menos o que é que havia e almocei. Então esse meu passeio aqui é mais para mostrar um pouco das coisas que eu vi e poder compartilhar aí com vocês. A gente está indo agora para a segunda área do evento, que é uma área mais voltada para música, por exemplo. Algumas apresentações da área de música aconteceram aqui. É uma área bem apertadinha de todos os galpões. Eu achei que esse aqui é o mais apertadinho e vou fazer a volta pelo outro lado, porque por ali quase não dá para entrar. Eu achei interessante essa estrutura, mas ela é meio esticada e não sei se daria para aproveitar melhor o espaço do que está sendo aproveitado já nesse momento, mas está sendo bastante bem aproveitado. Então vamos continuar aqui. Essa eu acredito que é até a entrada oficial, porque a outra é saída, pelo menos assim está escrito pela parte de dentro. E vamos continuar aqui vendo quais são as estruturas. E o que é isso aqui? Cenografia interativa. Bem legal, olha isso, eles estão praticamente podendo gravar um vídeo qualquer que seja, uma mistura de filme, sem necessariamente estar na cenografia final construída para isso. Muito boa tarde. Eu vou dar um pulo rápido por aqui, eu acho que esse é um dos poucos palcos que não tem aquela estrutura de áudio único. E aí a gente não consegue falar. Pra gente é um prazer, obrigado pelo convite. Mas também achei que essa aqui é uma das estruturas mais animadas de todas as que eu visitei antes. Vou dar um pulo aqui, pelo visto pela saída, mas que também é usada como entrada pela falta talvez de uma especificidade externa por onde você entra e por onde você sai. Algo que eu achei que também poderia melhorar nesse sentido, a organização de mobilidade das pessoas aqui dentro. Afinal, às vezes você se perde um pouquinho por onde você deve ir, por onde você não pode ou não deve. E isso é ruim, principalmente para uma grande quantidade de pessoas se movimentando num espaço tão grande. Tá? Então, a gente tem aqui alguns produtos. Eu curto muito essa estrutura game. Inclusive ver um evento de inovação misturado com essa parte de jogos me atrai bastante. E fico feliz pela quantidade de dias, afinal essa quantidade de dias maiores, né, uma semana praticamente de evento, consegue entregar pra gente a possibilidade de ver todas essas iniciativas, todos esses stands que a gente tem aqui disponíveis. No meu primeiro passeio por aqui, eu já vi que de fato a quantidade é bem interessante para assimilar bastante informação, bastante conhecimento. Mas se você não fizer até, por exemplo, um planejamento legal de palestras, você pode acabar perdendo uma em detrimento da outra, porque algumas ações são longe uma das outras. E algo que eu também senti falta foi que as palestras não têm o horário de término. Você pressupõe que é 1 hora cada uma ali, mas às vezes acaba perdendo, principalmente pelos atrasos entre elas. Pelo menos também no aplicativo que eu dei uma olhada, eu não conseguia ver uma informação mais precisa disso, então não sei. Dá uma olhada nesse aqui especificamente. Esse é um dos galpões voltados especificamente para a estrutura de health, de saúde. E tem algumas coisas aqui bem legais nesse segmento. Sempre essa é a segunda vez que eu passo e está cheio, assim, então parece que é uma área bem concorrida. Às vezes acaba sendo só porque acumulou no primeiro momento e aí vai se repetindo a quantidade de pessoas que querem estar ali dentro. Essa aqui é uma área bem mais light, até a climatização dela parece ser um pouquinho melhor. Talvez até uma forma de demonstrar o quão verde é importante para isso. Vou tentar aqui passar no meio das pessoas, porque houve aqui uma travinha. E vamos nessa. Tô sentindo que depois do almoço agora deu uma pausa na quantidade de palestras simultâneas, mas mais cedo estava tendo praticamente em todas as plenárias, todos os palcos aqui estava vendo alguma iniciativa, tá? Então
Isso é bem interessante também. Tá, eu falei esse passeio bem exploratório mesmo com vocês, para quem quiser conhecer um pouco como esses eventos funcionam, como esse aqui funcionou especificamente, basta dar uma olhada nesse vídeo, pausar, voltar e aí pegar talvez alguns prints do que você quiser de informação. Eu, não hoje, porque hoje eu estou mais nessa ação exploratória, mas com certeza amanhã vou tentar parar quase que de estande por estande para poder pegar as informações, aprender um pouco mais sobre algumas coisas que sejam mais específicas do que eu atuo, do que eu desenvolvo. Então, por enquanto, por hoje é só realmente fazer esse passeio. Outra falta que eu senti foi a questão de internet. Eu abri aqui o computador e não vi redes abertas para poder utilizar. Eu acho que a internet hoje, até para você fazer uma reunião aqui, que foi o meu caso, ela é um determinante. E quando você tem uma estrutura, planeja direitinho, você consegue fazer isso sem nenhum problema. Pelo visto aqui todas as redes são fechadas, fazem parte aí de algum bloco, talvez tenha como pegar as senhas, mas eu não consegui. Então, fiz ali a minha reunião, utilizando 3G. Ainda que a capacidade não estivesse boa e plena, eu consegui fazer sem muitos problemas. Diminuir ali um pouquinho a tela e conseguir avançar sem nenhum problema para poder usar o 3G para uma reunião por meio do Google Meet. Vamos avançando aqui, tentar falar um pouquinho contra o áudio para que de repente ele não seja pego. Então, continuando, esse aqui é um galpão específico que aparentemente não foi usado. Não tem nenhuma entrada e aparentemente as entradas que haviam foram cobertas por esses banners grandes, por essas estruturas de painéis grandes, e a gente vai avançando ali para alguns outros. Acredito que a gente já está chegando perto do final, ainda que tenha um galpão adicional lá do outro lado depois do VLT. Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui é um problema, isso aqui tem gerado um gargalozinho no movimento das pessoas nessa parte, porque simplesmente colocaram uma parte aqui, as pessoas param livremente, então poderia ser sem isso, mas por enquanto está sendo com a inteligência de alguém que pensou em colocar aquilo daquela forma. Vamos visitar aqui esse outro, aparentemente algo mais voltado para a parte agro. Vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui dentro. Nenhuma palestra acontecendo imediatamente agora, mas bastante distante para a gente poder parar um pouquinho, um pouco mais de calma, identificar o que eles oferecem. E se tornou um evento realmente bem plural. Você, como a gente já viu ali, área de saúde, tecnologia game, aqui especificamente essa parte mais rural. Então dá para agradar vários gostos aí de inovação em áreas diversas. E vale muito a pena porque veja que desde ali, ó, a produção de mel, a produção de alguma coisa, aquaponia, a parte de criação de plantas especificamente, tudo isso de fato tem a capacidade de ser apoiado por programas de inovação. Então, quando uma instituição se propõe aqui a fazer um evento como esse, plural e cheio de possibilidades, realmente dá a oportunidade de que outras pessoas possam mais estar voltadas à área de tecnologia, conheçam também a possibilidade de fomentar a inovação em áreas que não são tão tradicionais ou tão públicas. Acho que esse é a última estrutura e inclusive uma das maiores. Se não me engano, aqui onde temos a plenária principal, lá no fundo, vamos dar uma olhada nela. Olha, peraí, o que é que está acontecendo aqui? Eu acho que ali é o Bruce Dickinson fazendo uma palestra, hein? Deixa eu mostrar. Mas eu acho que essa palestra está acontecendo na plenária principal, então eu vou dar uma olhada lá para ver se eu consigo pelo menos espiar, já que quando eu passei mais cedo tinha tanta gente na fila que era quase impossível
acessar, a menos que você ficasse esperando um bom tempo. Essas áreas de startups aqui, elas podem gerar bastante insight, mas eu acho que esse formato de stand e estrutura acaba sendo não tão proveitoso, porque é difícil separar e aí dedicar uma atenção. Às vezes você quer uma interação mais rápida e, naturalmente, as pessoas que se forem mais cordiais, elas vão dedicar ali uma atenção, um tempo a conversar com a startup que estiver representada ali por um dos seus agentes ou alguém da área comercial. Mas vale muito a pena para trocar uma ideia e pegar algumas informações de como essas pessoas estão em suas respectivas estratégias, tocando barco. Inclusive aqui, ó, temos uma startup que foi atendida lá por um programa de inovação da Amprotec em Patix, é uma startup de Salvador, e tá aqui, ó, sendo representada. Já achei, hein? Opa, depois vem aí. Tô por aqui já. Beleza, valeu. Então vamos dar uma olhada. Não é aqui. Cheguei ao final desse galpão e é uma outra palestra, uma outra estrutura, mas para eventos intermediários também, temáticos, já que a gente viu que cada um desses galpões tem uma estrutura temática própria. Então vamos continuar avançando para a gente ir lá para o outro espaço e poder pegar essa informação dessa plenária maior, principalmente. E é isso, realmente nesses eventos tem que dar uma parada, tem que conversar com as pessoas para assimilar essas informações e aí conseguir de fato acumular esse conhecimento, trazer essas informações para os projetos que você toca. Isso é bem interessante. Eu acho que é lá do outro lado. A gente vai dar uma espiada. Vamos chegar aqui no final dessa estrutura primeiro e depois a gente dá um pulo lá do outro lado. Esse aqui é exatamente o lounge VIP, o qual eu falei pra vocês. E a galera chique fica aqui dentro, no ar-condicionado, bonitinho. Dá uma espiada por fora apenas. Show de bola. E aqui não é nem o tal o velho clássico ditado "viva quem tem dinheiro", porque ali é mais uma questão de status mesmo, uma parceria que você vem fazer, um contato que você tem, e você fica dentro daquelas estruturas mais dedicadas. Vamos dar uma olhada aqui. Esse acho que foi o primeiro que eu fui, eu não estou lembrando tanto. Eu já lembrei aqui da estrutura do Sebrae. Eu sempre comento de forma bastante relevante a necessidade de ter o Sebrae como um parceiro para diversas iniciativas, principalmente se você não necessariamente precisa ser uma startup, mas uma micro pequena empresa, você pode trazer os apoios que o Sebrae tem para a sua estrutura, facilitar diversas iniciativas. Eu consigo passar aqui pelo lado direito. Esse programa, até o Like a Boys, é um programa que eu participei no passado com uma startup que eu tive e com uma startup que eu assessorei também. E vale muito a pena você poder pegar essas informações de um programa como o Sebrae Like a Boss. Geralmente são dadas mentorias para você poder assimilar conhecimentos que vão te ajudar na parte jurídica, administrativa, financeira, de projetos. E com isso aí você realmente executa melhor a sua startup, tendo algumas oportunidades específicas para aprimorar uma área que você possa não ser tão bom e que possa lhe ajudar a ter um negócio no mercado de forma mais coesa. Vou dar uma espiada aqui para ver se aqui já é a estrutura final desse correto. Inclusive essa organização, a SDP, a Sai do Papel, é uma potencial parceira de uma iniciativa que estou realizando agora. E especificamente durante essa semana, as principais iniciativas que eu vou estar fazendo aqui no evento serão relacionadas com um hub de energias construído por essa empresa, a Sai do Papel. A gente está tendo ali uma palestra agora de influenciadores e se a gente olhar realmente para a grade do evento, tem uma temática plural bastante e você pode pegar informações
desde como a gente viu ali a parte de marketing digital, influencer e muitas outras coisas para poder aplicar na sua estratégia. Eu sempre oriento, né, as startups que eu assessoro e sempre tento trazer essa competência de que quanto mais conhecimento você acumula, mais ferramentas você tem para poder utilizar ao seu favor. E aí, nesse caso, por exemplo, participar de algumas palestras que até mesmo aparentemente possam parecer que não são tão interessantes, com certeza vão lhe dar ali alguma informação para você poder acumular um conhecimento e você usa a sua estratégia para poder aplicar esse conhecimento lá na frente. Lembre-se sempre disso, que realmente vale muito a pena. Então, como vocês puderam ver à esquerda, a gente saiu aqui da estrutura do último galpão, que é especificamente, pelo visto, ali um galpão temático do Sebrae. Todo mundo dá uma olhada ali pro Museu da Manhã lá longe e acho que tem uma quantidade de metros e talvez quantidade de quilômetros bem grande aqui de evento. Então, vim devagarzinho, acompanhando cada uma, dá para passar um dia inteiro aqui, assimilando conhecimento, aprendendo novas coisas. E até nessa minha olhada mais rápida que estou passando aqui com vocês, eu já vi diversas startups que com certeza seriam aderentes a algumas iniciativas que eu penso em fazer. Então, pegar esse conhecimento, trazer para uma expertise que você tenha, bater um papo, talvez até potencializar alguma parceria, é bem interessante. Então, digo aí que as pessoas façam esse passo a passo mais devagar, possam conhecer, bater um papo e aí sim usar adequadamente. Eu tô saindo aqui dessa área mais fechada do pier, onde os galpões estão representando as áreas temáticas do evento, e estou agora numa área externa, inclusive de acesso público, ainda que a gente possa ver a maioria das pessoas com a credencial aqui do lado de fora. Essa aqui é uma área externa que você pode acessar, inclusive tem ali ao lado direito uma estrutura de food trucks bem legal para você poder almoçar. Pena que com uma infraestrutura de apoio pequena, afinal vocês podem ver que não tem muitas mesas e cadeiras, e essa falta, por exemplo, me fez comer em cima de deixa eu ver se eu tenho aqui, mas foi de uma lixeirinha de concreto, mas como não estava utilizada mesmo, era bem afastada nessa direção aqui, que eu estou mostrando ali que o VLT tá vendo, ali, exatamente aquela que tá lá no fundo. E aí, como eu disse pra vocês, a estrutura externa, o VLT tá aí, e caso você esteja vindo pro evento, você pode também conectar dessa forma. Vou mostrar aqui a nossa credencial e acessar essa parte do evento, que é onde tem a plenária principal. Vamos aqui dar uma volta. Essa área é bem voltada a instituições. A gente já pode ver ali a FINEP, ações realizadas em parceria com Softex, então é uma área bem institucional. Não necessariamente eu teria expectativa de ver novidades aqui, porque essas novidades estão acontecendo de forma recorrente, e a gente acompanhando aí os editais e os sites oficiais dessas organizações consegue ver essas informações. A gente está vendo aqui uma mesa bem institucional, presidente da FINEP, gerentes do Sebrae, então aqui tem uma mesa nesse momento bem institucional, inclusive o atual secretário de Ciência e Tecnologia, o Paulo Alvim, um parceirão aí do cenário de inovação e empreendedorismo, que tem apoiado bastante as iniciativas, e eu, uma opinião muito própria, diria que a posição atual é mérito, com a saída do antigo secretário para concorrer ao Senado. O Paulo Alvim assumiu aí esse papel e tem feito, sim, uma articulação bem interessante, conversando na mesma língua da grande maioria dos empreendedores. Então aqui a gente já tem um conjunto, né, esse galpão, uma parte, ele tem um conjunto de plenárias distintas, mas eu diria que até com a importância talvez para evento maior. A gente vê isso pela quantidade de pessoas nas filas que apareceram ali à esquerda, e eu estou me dirigindo agora sim, com certeza, a estrutura de plenária principal do evento,
onde, se não me engano, está acontecendo nesse momento a apresentação do Bruce Dickinson, que, claro, eu sou fã a partir da banda Iron Maiden, né? Deixa eu ver se eu consigo dar uma espiada aqui. Exatamente. Pena que a gente não vai conseguir ouvir tanto, mas só ouvir a voz do Bruce Dickinson já seria legal. Mas até aqui a parte externa, onde as pessoas ficam espiando, tá lotada. Olha, tá aparecendo aqui um espacinho que eu acho que dá pra pegar. Até um mero That Is já lembra de alguma parte dele cantando letras especificamente. Como eu acabei indo lá fora, eu tive um probleminha com o carro, com um prego que entrou no pneu e eu acabei ficando sem uma mobilidade legal. Minha agenda hoje está toda ruim, mas eu acho que essa demonstração aqui para vocês de como tá o evento já foi bem legal. Dá pra ver bastante coisa. E é isso, eu acho que vale muito a pena participar desses eventos, não nessa correria, né, passando tudo demonstrativamente, mas parando e conversando com as startups, de repente até fazendo um kitzinho ali de brindes. Eu costumo fazer isso, acho isso bem legal, para lembrar mesmo do evento e acumular o conhecimento que a gente tem aqui, a oportunidade para fazer isso, tá bom? Então, estou saindo agora, vou para a área externa. Hoje ficou um dia que está nebulado, mas isso é legal, afinal, o Rio de Janeiro costuma ser bem quente e um dia assim deixa a participação no evento aberto mais confortável, parcialmente aberto, mais confortável. Dar uma parada aqui, procurar um banquinho, dar uma descansada e aguardar as próximas palestras. Valeu! A gente se vê provavelmente agora em outros eventos de inovação para falar um pouquinho aí sobre essas experiências e como a gente usar isso aqui ao nosso favor. Até mais, pessoal!